Muito bem, então estamos começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. Um grande abraço a todos vocês que estão mais uma vez ligadinhos conosco. E, claro, muitas novidades a gente procura trazer para vocês. Quero trazer coisas boas, tem coisas um pouquinho chatas, mas de qualquer maneira nós não podemos deixar de opinar, deixar de falar, registrar realmente essas coisas. Eu quero começar até especificamente, lembrando que na última terça-feira a gente fez uma abordagem sobre a autoestima do povo lagiano, as questões da administração municipal, enfim, todas essas coisas que estão nos perturbando neste momento, e falei de obras, de pessoas que estão reclamando, estão tristes, estão indignadas diante de uma série de coisas. Entre estes empreendimentos que estão acontecendo no município de Lages, entre estas obras, eu citei, claro, a Avenida Ponte Grande, a respeito da quase paralisação deste empreendimento, que é um dos mais importantes que estão sendo hoje realizados aqui no nosso município de Lages, uma obra que significa a verdadeira menina dos olhos para a administração municipal e para nós lagianos também, não há por que a gente fugir disso. Então, diante desta preocupação, dos questionamentos que a gente acabou até fazendo, chega uma informação esta semana de que o prefeito Tony Duarte acabou indo a Florianópolis, juntamente com outros secretários, para fazer uma discussão com o pessoal da Sul Catarinense, a empresa que ainda está tocando esta obra, e informar que não vai parar, que não vão paralisar então estes trabalhos junto ao Complexo Ponte Grande. Isso nos deixa bastante satisfeitos, bastante alegres, embora haja uma justificativa de que os trabalhos estão realmente um pouco mais lentos em função dos recursos, o governo federal tem atrasado e muito nos repasses, e essa empresa sul-catarinense ainda tem trabalhado porque ainda tem um certo fôlego financeiro e está pelo menos diminuindo o ritmo em função da falta de recursos. Mas enfim, o importante é que a informação que nos chegou é que esta obra terá continuidade, não vai parar e o Complexo Ponte Grande vai sim acontecer. Então tá bom, vamos ficar mais tranquilos com relação a esta informação pelo menos. Eu vou me direcionar a vários pontos que a gente já elencou numa relação aqui para que a gente possa se orientar e também buscar uns temas que são pertinentes e que andavam um pouco esquecidos. É o caso da demolição do antigo Colégio Aristiliano Ramos, ali no centro da cidade. Todo mundo sabe da situação, está lá aquele colégio ruindo, abandonado, tomado conta por pombais e ratos e todo tipo de espécie de bichos e insetos, mas de qualquer maneira, esta semana, na Câmara de Vereadores, o assunto voltou a ser discutido. E até vou ver aqui a informação para vocês, dizendo que há quase um ano a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que suprimiu a letra D do inciso 4º do artigo 200 da Lei Orgânica do município de Lages. Com a aprovação da emenda supressiva, que retirava a Escola de Educação Básica Aristiliano Ramos da lista de patrimônio histórico municipal, não haveria mais, então, teoricamente, o impedimento para a demolição dele. Então os vereadores chamaram a atenção de que, como ainda não foi tomada nenhuma medida sobre o caso, o vereador Luiz Marim encaminhou ao secretário regional, o João Alberto Duarte, um requerimento pedindo informações sobre o processo que proíbe essa demolição da escola, o que é que está realmente acontecendo. Diz ele que parece que a coisa não vai e que está emperrada e a população está indagando e quer saber, enfim, o destino do Aristiliano Ramos. O vereador Marião falou que a realização de um plebiscito, até para saber o que a população deseja para este local. Também está aí uma importante decisão, este plebiscito, alguma forma de clarear definitivamente o que a população quer. A manutenção, a restituição daquele colégio, a reforma, enfim, a manutenção daquele espaço ou a definitiva demolição deste colégio. Porque hoje ele está realmente sendo um ponto de referência apenas para os pombos, que estão ocasionando uma série de problemáticas lá, como doenças inclusive. Já o vereador Juliano Polese disse que acredita que a Câmara fez o seu papel quando retirou o nome do Aristiliano Ramos dentre os do patrimônio histórico, mas o governo do estado está perdendo então tempo e fica nessa discussão e que não sai de lugar nenhum. Ou seja, ou derruba
ou reforme para que seja utilizado, então, de alguma forma, a obra, o prédio ou aquele espaço, né? Então está aí uma forma de decidir. Está mais do que na hora, realmente, de que todas as nossas autoridades responsáveis retomem essa discussão e que definitivamente também decidam o destino do Colégio Aristiliano Ramos. Se for fazer um plebiscito, que se marque esse plebiscito, que se faça o quanto antes. Se tiver que fazer audiências públicas, que se façam audiências públicas, mas enfim, que tomem atitudes. Eu nunca vi como a situação está sendo levada de barriga. As pessoas que são hoje as responsáveis pelas decisões não estão tomando essas decisões. Tudo bem, há um entrave na justiça, todas essas coisas, mas vamos clarear então essas informações e que se defina, ou mantenha em pé este colégio e reforme, ou então que derrubem definitivamente. Mas o que realmente não pode mais ficar acontecendo é esta indecisão política, administrativa, e parece que ninguém toma peito diante desse problema. Os vereadores estão cobertos de razão porque estão cobrando, estão exigindo uma posição, principalmente da nossa Secretaria Regional, através do nosso amigo João Alberto Duarte. Tá aí, João Alberto, precisamos de uma resposta. Muito bem, o governo do Estado lançou um programa ontem na Fiesc, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que finalmente acordou para um ponto muito importante, que é o setor energético do Estado de Santa Catarina. Estão lançando o SC Energia, que é uma ideia de estimular a construção de novas PCHs e também estimular a construção de energias voltaicas, enfim, todo tipo de energia para que o Estado de Santa Catarina se renove diante deste poder e também tenha a possibilidade de gerar renda e melhorar a economia e empregos e tudo mais, né? Usinas eólicas, hidrelétricas, PCHs, enfim, todas as formas de energia para estimular o consumo e para estimular melhor o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina. Não dependendo exclusivamente de recursos do governo federal, mas a partir de uma ideia interna do estado de Santa Catarina. Demorou, já que a paiquerê ficou praticamente só no querer, né? Então eu acho que as coisas devem ser por esse lado. Transformar alguns pontos importantes do estado de Santa Catarina em geração de energia e realmente incrementar a nossa economia no estado de Santa Catarina, deixando de lado as decisões do governo federal que realmente travaram a construção da nossa paiquerê aqui na nossa região da Serra Catarinense. Tá aí então uma colocação para vocês. Também esta semana eu fiz um rápido comentário, eu acho que foi nessa terça-feira ou na semana passada, a respeito dos empreendimentos que houve promessa por parte do governo, caso da Sinotruc, caso da Nova Aircraft, e essas coisas também estavam sem resposta. Não sei se foi por causa do meu comentário nesta terça-feira sobre a Nova Aircraft, mas de qualquer maneira chega-nos outra informação. O governo do estado de Santa Catarina andou conversando com o ministro da Ciência e Tecnologia lá em Brasília esta semana, com Aldo Rebelo, e chegou a um consenso de que o governo federal, Aldo Rebelo especificamente, vai dar apoio à instalação à Nova Aircraft em Santa Catarina, mais precisamente aqui no município de Lages. Então, pelo que se sabe, alguns entraves ainda precisam ser derrubados para que dentro de alguns dias, talvez 30, um pouco mais, já se decida definitivamente se a Nova Aircraft realmente vai ser instalada aqui no nosso município de Lages. Porque até agora todos esses empreendimentos de grande porte, o caso da Sinotruc e o caso da Nova Aircraft, ficam à margem de uma conversa lá numa esfera superior e não nos chega claramente a informação de como é que tudo isso vai ocorrer. Mas de qualquer forma a gente fica um tanto mais feliz a respeito destas informações, da chegada dessas informações, que o assunto está sendo rediscutido e que o assunto ainda está em voga e que o governo do estado está buscando a instalação da Nova Aircraft, que é aquela fábrica de aviões que estão prometendo aqui para o nosso município de Lages. A Sinotruc, eu não sei como é que vai ficar esta situação. No país inteiro hoje, a crise do país está levando as grandes indústrias, as grandes potências do automobilismo em Santa Catarina a um
processo de recessão. Estão demitindo, estão dando férias, estão vendendo pouco, e eu não sei se seria esse o momento, então, da Sinotruc se instalar em Santa Catarina. Se bem que ela começa a se instalar agora e o processo de venda mesmo e a fabricação dos caminhões vai ser somente daqui a 2 anos, o que a gente acredita que em 2 anos esta crise esteja praticamente superada aqui no Brasil. O problema é de agora. A Sinotruc não vai fabricar caminhão, começar a fábrica hoje e vender caminhão amanhã. Então teria que instalar a empresa, montar o processo e dentro de 1 ano e meio, 2 anos começaria a fabricar os primeiros caminhões aqui na Serra Catarinense. Então talvez seja diferente este processo, mas mesmo assim nós carecemos ainda de um acompanhamento mais próximo, carecemos de informações, é o que a gente sempre pede para que o governo do estado, principalmente o nosso amigo Paulo César da Costa, o Costinha, que é o gerente basicamente desse processo, que nos informe, que nos mantenha realmente com dados e fatos a respeito desses procedimentos. Sabemos que é um compromisso do próprio governador João Raimundo Colombo, esse processo de instalação das empresas grandes aqui no estado de Santa Catarina, especificamente na nossa região da Serra Catarinense. Então continuamos atentos, cobrando e pedindo que nos informem, nos mantenham realmente atualizados a respeito destas informações. Está aí um fato interessante para que a gente possa sempre estar atento e cobrando. Falar um pouquinho de política? Beleza. Nosso amigo deputado estadual Gabriel Ribeiro, que faz parte da Comissão Parlamentar de Educação, acaba de propor na Assembleia Legislativa um projeto para que se inclua no currículo escolar o projeto de empreendedorismo, ou seja, fazer com que os nossos jovens entendam desde já a capacidade de empreender no futuro. Então está aí uma disciplina que poderia criar e abrir mentes para que tenhamos no futuro novos empreendedores, novos empresários, e a partir daí, então, na escola, esse currículo, essa disciplina, poderia ser realmente um incremento, um acessório extremamente importante na educação, nas escolas estaduais de Santa Catarina e, por que também não, nas municipais. Está aí um belo de um projeto, vamos torcer para que isso seja realmente aprovado e as escolas tenham essa disciplina do empreendedorismo e as coisas funcionem na expectativa gerada por esse projeto criado pelo deputado estadual Gabriel Ribeiro. Tá aí. Por falar em deputado Gabriel Ribeiro, que não tem nada a ver com ele, mas tem também, de certa forma, as definições com relação à campanha política de 2016 já estão praticamente delineadas. Ou seja, o PSD terá, sim, Antônio Seron como candidato ao município de Lages, a prefeitura de Lages, em 2016. Nós estávamos todos acompanhando as decisões da reforma política que está sendo votada e analisada no Congresso Federal, a reforma política na PEC 18707/07, e as definições esta semana foram bastante cruciais para as definições nas eleições de 2016 dos municípios. Enfim, houve, então, 2 questões bastante discutidas esta semana, uma delas a decisão do voto obrigatório ou não, e os políticos entendendo que, se deixassem a revelia, não obrigando mais o eleitor a ir votar, poderiam perder muitos votos, enfim, criaria um problema muito sério. Decidiram manter, então, os votos obrigatórios no Brasil. Teremos, então, a continuidade, não vamos ter esta liberdade de decidir se queremos ou não votar. Então, por 311 contra 134 favoráveis, os deputados derrubaram a ideia de não termos mais a votação obrigatória aqui no Brasil. Então vamos continuar sendo obrigadinhos todos os tempos de eleições, vamos lá cumprir a nossa obrigação, né, com o voto. Também o plenário decidiu por 348 votos contra 110 a mudança das eleições para cargos eletivos de 4 para 5 anos, mas isso só vai valer basicamente em 2020, porque em 2016 o prefeito que for eleito, o vereador que for eleito, ainda vai ser eleito por 4 anos. Depois, em 2020, passa a ser eleito por 5 anos e aí então encerra o mandato. Seria um mandato único de 5 anos de um prefeito e assim por diante. Também modificaram, definitivamente foi interessante essa modificação,
Para os senadores, terão também 5 anos a partir de 2020 e não mais 8 anos, como é hoje, né? O senador é o único que tem uma prerrogativa muito interessante, 8 anos de mandato, que eu não entendo por que eles têm todos esses anos para ficar lá no cargo, né? Aí acontece como isso, tanto tempo de serviço que tem gente que acaba morrendo. O caso do Luiz Henrique da Silveira, que acabou falecendo. Até por falar em Luiz Henrique da Silveira, foi lembrado na missa de 1 mês de seu falecimento, numa grande missa lá em Brasília, inclusive com a presença do governador João Raimundo Colombo. Mas enfim, pessoal, essas novidades no campo político, a partir da reforma política, não estarão valendo a partir de 2016, e sim a partir de 2020. Algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, mas a reforma política está acontecendo, tarde ou não, está acontecendo em algumas coisas. Eu acho que dentro dessas modificações fica realmente de bom tamanho. Agora, os legisladores aprovaram essas modificações para os cargos eletivos, os cargos executivos, ou seja, para prefeito, governador e tudo mais. Para eles, continua valendo a reeleição e tudo mais, e ainda terão 5 anos de mandato, depois mais 5 e mais 5 e assim por diante. Os vereadores e deputados estaduais e federais, na boa, né? Para eles tudo certinho. É mais ou menos assim, legislando em causa própria. O que mais que temos aqui com relação a isso? Bom, eu estava dizendo então que Antônio Seron é o candidato provável do PSD em 2016, e eu no ano passado, ainda em 2014, lá por novembro mais ou menos, eu tive uma conversa com Antônio Seron, e ele disse-me naquela época que estava decidido, que só algo muito grave o impediria de concorrer a prefeito aqui no município de Lages, e ele renova então esta possibilidade agora para 2016. E a gente tem basicamente sentido que há uma aproximação do PPS, aliás, do PP, aqui junto ao governo do Estado, principalmente com a inclusão de alguns nomes aqui da Serra Catarinense no governo do Estado de Santa Catarina, o caso do Walter Manfroy, o caso do Antônio Arruda, entre outras pessoas que estão se agregando ao governo do Estado de Santa Catarina. Vocês sabem já que desde o início do mandato de João Raimundo Colombo, ele definiu um deputado do PP para ser o seu líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Isso já deu um indicativo de que o governo está muito próximo e quer definitivamente o apoio do PP como parceiro daqui para frente, até porque as coisas com o PMDB estão nebulosas e eu tenho quase que certeza que este mandato de João Raimundo Colombo não termina bem com a parceria do PMDB. Então, as coisas devem se acertar como antigamente, PMD com o PP, com o PSD, né, o antigo PFL, que era naquele tempo, com as parcerias com o PP e também com o PSDB, os tucanos. E isso deve ser encaminhado aqui no município de Lages. Ventila-se a possibilidade, isso é uma possibilidade, nada concreto ainda, que desta vez Arnaldo Moraes poderia ser o candidato a vice de Antônio Seron, diante desta nova conjuntura política que se desenha aqui para o município de Lages. Vamos aguardar essas definições, mas o que a gente percebe é que o PP está muito próximo de se juntar definitivamente de novo com o PSD aqui no município de Lages para as eleições de 2016. Já sabemos que outros partidos também já estão se aproximando, o caso do PSDB, os tucanos, o PPS, entre outros partidos menores que já estão procurando ajustar uma coligação desde já, conversando, né? Alinhando aí as abóboras em cima de um caminhão para que tudo se acerte e em 2016 lançar uma grande frente para que Antônio Seron seja o prefeito do município de Lages. Não se sabe quais serão os demais candidatos e, claro, a gente não tem como saber o resultado disso tudo depois nas eleições em 2016, no mês de outubro. Tá bom, gente? Basicamente é isso. O que mais que a gente tem com relação ao que eu queria colocar? Recebi uma informação do nosso amigo e vereador Pastor Mendes. Ele tem, claro, muitas preocupações com a comunidade e, dentre elas, está procurando estimular, por exemplo, a prática do esporte aqui no município de Lages. Pois ele esteve conversando com o secretário de Meio Ambiente, o Muxuê Rampel, esta semana, para fazer um pedido para a liberação da praça do terminal, não sei mais o nome da praça ali, nunca lembro, mas de qualquer maneira a praça ao lado do terminal urbano aqui do município de Lages, para a realização de um grande evento de skate. Então vejam bem. E aí
até coloquei essa informação em meu blog, dando uma força para o vereador. Eu acho que as coisas têm que ser estimuladas independente de lugar. Mas também lembrei que houve, há poucos anos, uma grande briga para a instalação, para a criação de uma pista de skate. Até os próprios vereadores exigiram muito do governo Renatinho, inclusive foi o tempo em que foi inaugurada esta pista de skate, aqui ao lado do supermercado Miatã, no bairro Copacabana. Está lá uma pista, embora ela esteja poluída visualmente, mas ela está inteira e poderia ser muito bem utilizada para a realização de eventos de skate de toda a ordem aqui no município, tanto com provas de trazendo skatistas de renome do estado e de fora do estado, como é a ideia de trazer agora para este evento ali na praça do terminal urbano. Vão ter que montar toda uma estrutura, vão ter que montar uma pista de skate, porque você não vai andar de skate só na calçada, alguma coisa terá que ser montada para que os façam as suas manobras e tudo mais, e eu não entendo por que não se aproveita definitivamente este espaço que foi cobrado muito pelos próprios vereadores na época, e o prefeito Renatinho, na época, também construiu, atendeu esta reivindicação da comunidade. A gurizada fica até brincando o dia inteiro ali naquela pista de skate. Então, não entendi por que fazer na Praça do Terminal, tendo que montar uma estrutura provisória, sendo que já tem um espaço próprio já para isso, aqui no lado do supermercado Miatã, no bairro Copacabana. Apenas uma colocação, nada contra a realização do evento, que é importante, movimenta a gurizada, movimenta as pessoas ligadas ao setor, mas que se aproveitem os espaços que vocês mesmos, vereadores, exigiram e muito da administração municipal, atendendo inclusive um pedido dos skatistas aqui do município de Lages. Foi ou não foi? Tá aí. Ontem tivemos mais uma reunião da nossa Associação de Imprensa da Serra Catarinense, muitas conversas a respeito de como é que vamos proceder a nossa posse no próximo dia 10 de julho, já está confirmada lá no CCJ da Uniplac, por volta das 19 horas e tudo mais. Enfim, algumas definições, definimos os nomes de toda a diretoria, já está completa a diretoria, o estatuto já está praticamente pronto, está passando agora para uma revisão jurídica, e estamos encaminhando também, logo que tivermos o estatuto pronto e tudo mais, para encaminhar a confecção do nosso CNPJ e todas essas coisas burocráticas, até então termos a nossa posse definitiva a partir do dia 10 de julho e já tomar iniciativa para algumas coisas que nós estamos pretendendo fazer em benefício à nossa classe. Importante dizer, minha gente, que a Associação de Imprensa da Serra Catarinense não é uma entidade única exclusivamente para os lagianos. Nós queremos a participação de todos os companheiros de rádio, de televisão e de jornal dos municípios vizinhos aqui da Serra Catarinense. Isso porque, inclusive, estamos sugerindo alguns nomes ali de Anita Garibaldi, lá de Otacílio Costa, de São Joaquim, e nomes aqui da região de Curitibanos, perto de Curitibanos, Correia Pinto, ali, essa região toda, a Ponte Alta, para que nós possamos ter a participação mais efetiva de amigos, de parceiros da Serra Catarinense. Não queremos definitivamente trabalhar numa associação somente voltada para os interesses dos profissionais de comunicação do município de Lages. É lógico que nós estaremos com a nossa sede por aqui e as decisões serão tomadas por aqui, mas o convite da aproximação está feito a todos vocês, amigos que compõem os veículos de comunicação da Serra Catarinense. Então se aproximem, conversem conosco, participem do nosso projeto, que é realmente bastante interessante. Está aí a nossa ideia da associação vingando e não vamos deixar esmorecer esse processo todo. Já temos aí praticamente a confirmação de muitas autoridades para esta posse, né? Nomes renomados do colunismo de Santa Catarina, entre outras sessões, né? Então, tudo isso vem a somar para a responsabilidade que nós estamos assumindo agora aqui na Serra Catarinense. Tá bom? Estão todos convidados, vocês que fazem parte desses veículos de comunicação. Para nós quase encerrarmos o nosso programa de hoje, mas temos ainda algumas colocações. A Festa Nacional do Pinhão teve algo mais positivo do que simplesmente o sucesso do evento em si. Teve sucesso também na parte de limpeza, na parte de segurança. Aliás, nesta parte de segurança, dizem que o principal problema de reclamações e de boletins de ocorrência foi a perda de documentos, em segundo, o roubo de celulares e outras coisas,
que aconteceram. Apenas 2 brigas aconteceram em 10 dias de evento dentro do Parque Conta Dinheiro e foram logo, inclusive, amenizados os ânimos dos esquentadinhos que estavam lá chumbadinhos e queriam briga. Mas, de qualquer maneira, foi mais ou menos isso. A segurança teve nota 10 e isso tudo simplesmente fortalece toda a história que envolve a nossa Festa Nacional do Pinhão. Termos segurança, limpeza, qualidade, enfim, todas essas coisas, e a gente fica muito feliz. O resultado do Shoppingão também foi avaliado na última segunda-feira, na reunião semanal da ACIL, e foi dado como muito positivo. O que foi arrecadado foi o suficiente para pagar todas as despesas, e isso já é satisfatório para que a população, para que os empresários continuem investindo no Shoppingão com essa parceria da ACIL e tudo mais. Tá aí, bacana então estas coisas. E para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, eu quero só dar uma boa notícia para vocês. Eu tenho visitado o nosso Lages Garden Shopping. E as notícias dos corredores, a gente acaba conversando com um lojista e com outro, há satisfação sim da participação dos lojistas do nosso shopping. Ninguém está arrependido de estar lá no shopping, como algumas pessoas negativas têm pregado. Aliás, o shopping, para quem foi e para quem foi ontem, digamos assim, há uns meses atrás, e for agora, vai perceber que as lojas estão ocupando os espaços que estavam livres. Lá na praça de alimentação, que começou com 4 ou 5 espaços, faltam praticamente só 2 espaços para serem fechados na praça de alimentação, e um deles é o do McDonald's, né? Dos hambúrgueres do McDonald's. Vai ser o último a ser ocupado, mas está confirmado também. É uma questão de estratégia do McDonald's. Mas, de qualquer maneira, se for o último a ser ocupado, já está muito próximo, porque faltam 2 espaços para serem preenchidos e eles já estão em obras, já estão implantando, então, os seus serviços dentro da praça de alimentação. Logo, logo teremos o McDonald's também funcionando aqui no Lages Garden Shopping. Mas a principal notícia de corredores que eu consegui é de que provavelmente no dia 26 de junho agora, 26, 27, no finalzinho do mês de junho, vai ser inaugurado o Cinemark, as 4 salas de cinema que vão ser implantadas dentro do Lages Garden Shopping. E é uma expectativa muito grande, porque estas salas de cinema são diferenciadas com 3D, 4D, não sei mais o que D, mas de qualquer maneira, está aí uma notícia muito boa. Estão agora, neste momento, já com as instalações finalizadas praticamente dos equipamentos de projeção, e estão instalando as cadeiras, minha gente. Então, não falta muito mesmo para que nós tenhamos a inauguração do Cinemark ali no Lages Garden Shopping. Então, para você que é negativo, para você que acha que o nosso shopping não está sendo atrativo, não está sendo bacana, não está tendo retorno, vá lá e confira. Eu tenho participado muito de algumas coisas lá dentro, até mesmo para visitar, para fazer compras, ou para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um chopinho. É coisa muito bacana. Eu tenho verdadeiro prazer de caminhar nos corredores do Lages Garden Shopping. Ele é nosso, é coisa nossa, e a gente sente aquele cheirinho de coisa nossa, e de que vale a pena a gente valorizar o que foi construído exatamente para você lagiano, para você serrano, para você das regiões que circunvizinham a Serra Catarinense. Tá aí. Isso então, dito isso, a gente fecha o nosso programa de hoje, prometendo, se Deus quiser, voltar na próxima semana, terça-feira, com novas informações, novas novidades. Vamos acompanhar como é que vão se comportar os catarinenses na rodada deste final de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol. A minha Chape, lá no Oeste, vai enfrentar o São Paulo. Parada dura, mas será na arena. Quem sabe mantém aí o 100% de aproveitamento dentro do seu território. Vamos torcer para isso e torcer para que todos os times de Santa Catarina tenham sucesso nesta rodada. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.